Agradeço aí, primeiramente, a participação, né, de todos aqui presentes neste momento, ao convite também do professor Wellington, da SaberX. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês da diferença de nódulo e microcalcificações, já que a gente está encerrando o mês do Outubro Rosa, né? Então, acho interessante a gente falar um pouco dessas duas patologias que são muito comuns nos exames de mamografia, e quando a gente fala aí do Outubro Rosa. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Daiana do Carmedais, eu sou técnica e tecnóloga em radiologia médica, especialista em radioterapia e docente também de cursos técnicos e tecnológicos, palestrante e também criadora do canal do YouTube Foco na Caveira. O canal Foco na Caveira hoje, ele tem conteúdos aí de patologias, exames radiológicos, tratamentos e prevenção, e normalmente 2 vezes na semana, normalmente às terças e quintas-feiras, tem sempre conteúdo novo, de qualidade e de informação. Então, deixo aqui o convite a vocês a se inscreverem, curtirem os vídeos, comentar e compartilhar, e divulgar também para amigos de vocês, familiares. Então, está aqui o link, Foco na Caveira. O meu e-mail também, daicarmo3103@gmail.com, e o meu Instagram, daedais_. Bom, dentro desse convite pela SaberX e o professor Wellington, eu vou falar um pouco para vocês o que são nódulos, os tipos de microcalcificações que existem, quando a gente fala de categoria de BIHARTS na mamografia e também na ultrassonografia, e alguns modelos de laudos médicos, como que eles conseguem laudar a categoria de BIHARTS diante das informações dos exames. Então, quando a gente fala de nódulos, eles vão ter uma forma, um tamanho, um contorno e uma densidade. Quando falamos de forma, a gente tem a visão que ele pode ser ovoide ou esferoide, ou seja, ou uma bolinha ou uma esfera. Na mamografia, normalmente eles apresentam uma forma ou ovalada ou arredondada. O tamanho dos nódulos, eles são tamanhos variáveis, não tem um tamanho fixo de nódulos. Contorno, a gente tem que existem contornos que são regulares, lobulados, microlobulados e até mesmo irregulares e espiculados. Lembrando que quanto maior a densidade de um nódulo, maior a caracterização de uma malignidade. Quando eu tenho algo com contorno regular, eu já falo que ele tem uma caracterização de um nódulo benigno. Quando eu tenho lobulações, irregularidades ou até mesmo pontas espiculadas, que nós falamos, parece pontas de estrelas, né, de raios, e uma alta densidade, a gente já fala que tem uma caracterização de malignidade. Quando falamos de limites, esse nódulo ele pode ter um limite definido, ou um pouco definido, ou parcialmente definido. De densidade, a gente menciona aí que quanto maior a densidade, maior a caracterização de uma malignidade. Então, eles podem estar densos ou isodensos ao parênquima mamário, e quanto mais densidade ele tiver elevada, mais caracterização de malignidade esse nódulo apresenta. Por quê? Porque um nódulo cancerígeno, ele tem uma alta vascularização, por isso da alta densidade nas imagens de mamografia. Então, aqui são exemplos, né, de como que a gente consegue verificar quando a gente fala de nódulos, né? Então, nós temos aí a forma, então, ele pode ser redonda, oval, lobulada, que são com essas ondulações, ou até mesmo irregulares. Então, não tem como eu falar é uma bolinha ou é ovalado, ele é totalmente irregular. E quando eu falo de contorno, eu falo que ele é circunscrito, ou seja, eu consigo o detalhamento dessa lesão. Microlobulados são essas ondulações. Mal definido, eu sei que aqui é um começo de uma bolinha, mas e aqui, né? Mal definido, eu não consigo ter uma definição completa. Indistinto, então, eu sei que começa aqui, será que continua aqui? Não tem continuidade. E especulado é como se fosse esses raios de luz, ou então as pontas, né, de estrelas, onde tem essas especulações. No exame de mamografia, a gente consegue verificar
o detalhamento quando a gente fala de nódulo, com uma maior precisão. Então, aqui a gente tem uma mamografia de um achado suspeito, posicionamento de oblíqua médio lateral. Então, a gente vê um nódulo com uma alta densidade, um contorno um pouco irregular e de pouco limite. Então, ele tem uma caracterização de malignidade, porque ele tem uma alta densidade e a gente faz os complementos nos exames de mamografia para dar um melhor detalhamento. A gente consegue ver que ele tem uma alta densidade e ele é um pouco limitado, não é tão definido assim. E aqui ao lado é o exame de ultrassonografia, tem a mamografia, e aqui ao lado a ultrassonografia. Então, aqui a gente também vê a presença de um nódulo com uma alta densidade e bem mal definido, né? A gente sabe que aqui é uma bolinha, mas aqui a gente não consegue ver todo o contorno desse nódulo também. E na ultrassom a gente vê também uma alta densidade. Só que na ultrassom a gente já não usa o termo de densidade, mas sim hipodenso, hiperdenso. Então também tem esse diferencial de linguagem quando a gente fala na mamografia e fala na ultrassonografia. E as microcalcificações? As microcalcificações é interessante a gente ter o conhecimento porque é um nódulo, pode ter uma característica que é visualizada na mamografia e microcalcificação também. Só que a gente tem que ter o conhecimento que todas as microcalcificações que aparecem, por exemplo, no exame de mamografia, elas não são benignas, né, e nem malignas. Então, elas têm essas características que pode ser de benignidade e malignidade. Então, quando nós falamos de microcalcificação, nós temos os tamanhos. Então, sabemos que são estruturas cálcicas aí com tamanho igual ou menor a 0,5 cm. Então, partículas menores, elas sugerem malignidade, e partículas maiores, elas já têm as características de benignidade. Então, por isso que, deu microcalcificação. Será que essa microcalcificação que deu na minha mamografia é benigna ou maligna? Então, se é menor que 0,5 cm, ela tem uma caracterização de malignidade. E se é maior que 0,5 cm, ela já tem uma característica de benignidade. Quanto ao número, quanto maior o número dessas microcalcificações por centímetro cúbico, é o espaço que elas podem ocupar, elas têm uma suspeita maior de malignidade. Quanto à forma, elas podem ser ou arredondadas ou pontiformes, ou seja, que formam algumas letras Y, X, E, irregulares, são todas irregulares, ou ramificadas. Existe casos de microcalcificações que estão ramificadas em um determinado componente da mama, em determinada parte anatômica da mama. Densidade, quanto maior a densidade, é importante ter o conhecimento da densidade, principalmente dentro dessas partículas, que também sugerem malignidade. E distribuição. Essas microcalcificações, elas podem estar em qualquer parte da mama, difusas em qualquer região. Então, elas podem estar todas agrupadas num determinado segmento da mama, ocupando um determinado quadrante, como também podem estar em trajeto dos ductos lactíferos. Então, quando a gente fala de microcalcificação, ela tem as suas morfologias e os seus, como que eu posso dizer, os seus conhecimentos. Então, o que, que vai sair lá no laudo? Um tamanho, um número, uma forma, uma densidade, uma nomenclatura quando a gente fala de microcalcificação, que são nomenclaturas diferentes utilizadas quando a gente fala de nódulo mamário. Então, quando a gente fala de microcalcificações, tem essa tabela que é extremamente importante para a gente ter o conhecimento do que são microcalcificações. Então, nós temos 5 tipos de microcalcificações e elas são caracterizadas aí pela morfologia. Como que essas microcalcificações são? E a última tabela é referente ao percentual que podem ser de malignidade ou benignidade. Então, a tipo 1, a gente fala que é aquela que tem um centro lucente. Como assim? É como se eu pegasse um exame de mamografia e olhasse a luz mesmo do quarto, a luz solar, e eu conseguisse passar algum objeto por trás dessa imagem que apareceu suspeita. Então, por isso que a gente fala centro lucente. Então, eu consegui visualizar essa lesão à luz
do meu quarto ou luz do sol e conseguir passar meu dedo por trás dessa imagem ou uma caneta. Isso significa que o centro é lucente. Então, todas essas que o centro é lucente, elas são benignas. A tipo 2, a gente fala que ela já tem uma isodensa, mais redonda, mas eu já estou falando de densidade. Isodência vem de densidade, que é um termo utilizado na ultrassonografia. Então, elas são 22% malignas. A tipo 3, a gente fala que é tipo poeira de difícil identificação. De repente, a gente acaba confundindo a tipo 3 com a não higienização correta aí dos ecrãs, os exames de mamografia. Então, fica como se fosse uma poeirinha mesmo. Então, essas são 40% malignas. A tipo 4, a gente fala que são irregulares, tipo grão de sal. Aí eu dou sempre o exemplo do sal grosso, que a gente tempera a picanha para o churrasco do final de semana. Então, a gente não consegue pegar um punhado com todos os grãos de sal grosso iguais. A gente não consegue. Então, são todos o quê? Irregulares. Então, a tipo 4 é tipo grão de sal. Então, lembra sempre do sal grosso, porque a gente não consegue pegar todo um punhado com todos os formatos iguais, são todos irregulares. Então, essas 66% são malignas. E a tipo 5, a gente fala que são aquelas microcalcificações que são ramificadas por algum trajeto ductal, ramificadas em alguma estrutura mamária e em formas de letra. Então, a gente consegue ver Y, Z, então todas essas são malignas. Então, a gente tem que ter o conhecimento que as microcalcificações que aparecem nos exames de mamografia, a gente sabe que tem malignidade, mas também podem ser benignas. Aí o acompanhamento já é totalmente diferenciado e a categoria de Bihards também. Então, aqui são dois exemplos, né, que eu vou passar para vocês. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem uma distribuição difusa, né, redondas, essas microcalcificações, só que distribuídas aí num trajeto, né, da mama, numa determinada estrutura mamária, só que tem aspecto benigno, né, que a gente consegue ver que são bolinhas, apesar de ter uma densidade, mas a densidade às vezes vem da própria calcificação, do acúmulo do cálcio. Aqui do lado, a gente já tem o quê? Uma distribuição, né? Calma aí, uma distribuição regional de calcificações. Então, a gente tem um centro, né, radiolúcido. O centro dessas calcificações passa aqui radiolúcido. Então, a gente consegue ver as manchinhas brancas aqui das calcificações, ocupando aí maior do que 2 centímetros, tá? Então, aqui a gente tem distribuídas no interior da mama, de aspecto benigno, e aqui a gente já tem uma distribuição em determinada região da mama, tá? Calcificada já. Então, a gente tem a calcificações dessas microcalcificações, principalmente pelo centro ser radiolúcido, tá? As distribuições lineares, a gente fala que a gente pode ter elas todas agrupadas em um determinado segmento da mama, regional, numa determinada região, difusa em qualquer parte, pode ser a parte superior, inferior, lateral, medial, segmentada, então tá só no segmento do quadrante lateral, quadrante superior, inferior ou medial, e linear ela pode estar indo para qualquer direção, sendo para superior, inferior, lateral ou medial da mão. Então, essas distribuições lineares, a gente pode estar disposta em trajeto ramificada, deposição de cálcio dentro de um ducto, por exemplo, lactífero, então ela pode tomar qualquer uma dessas posições. Aqui do lado são as calcificações que a gente fala de aspecto de pipoca, né? Então a gente consegue ver que existe um nódulo aqui embaixo e calcificações espessas, né, dentro aí deste nódulo, tá? Então aí é um fibroadenoma involutivo. Lembrando que fibroadenoma é uma lesão benigna, porém, neste caso aqui existe uma calcificação, né, dentro dessa lesão totalmente benigna. Então a gente consegue ver a lesão aqui embaixo, fibroadenoma, e dentro desse nódulo existe calcificações, porém é um fibroadenoma totalmente involutivo, não tem como evoluir para algo mais grave, então ele fica estável e só é feito o acompanhamento.
Quando a gente fala e tem o conhecimento de quem que é nódulo, as características de um nódulo e as características de uma microcalcificação, a gente vai ter a categoria de Behards. Então, a categoria de Behards, ela é extremamente importante, principalmente para o médico ter o conhecimento de qual laudo é melhor mediante aquela lesão que foi encontrada. Então, nós temos aí a categoria do 0 ao 6, quando a gente fala de mamografia. Lembrando que o 4 existem as suas subdivisões, como 4A, que é de baixa suspensão, 4B de grau intermediário e 4C com grau moderado. Então, para cada categoria de Behards, de acordo com o seu achado, tem o percentual de malignidade e qual a conduta médica mediante aquela lesão laudada. Então, se eu tenho um exame de categoria 0, ele é um exame inconclusivo. Então, se eu tenho um exame inconclusivo, eu vou precisar de exames complementares, ou seja, de incidências complementares dentro da mamografia. Aí entra as magnificadas, compressão localizada. Por quê? Porque eu tenho um exame incompleto, eu tenho um exame que eu estou em dúvida. Então, por isso que eu preciso de outros diagnósticos de incidências a mais para esclarecer essa minha dúvida. Categoria 1, a gente fala que é um exame totalmente normal, então não tem caracterização de malignidade, então é feito que o exame anualmente. O 2 é um achado benigno, também anualmente, também sem percentual de risco de câncer. E o 3 a gente fala que é um achado provavelmente benigno, tá? Então, quando eu tenho um achado provavelmente benigno, a maioria dos médicos, por ficar em dúvida se esse achado realmente é benigno, eles já na categoria 3, eles já começam a pedir as biópsias, até mesmo para esclarecer essa dúvida que é provável ser benigno ou não. E o controle acaba diminuindo, né? Não fica sendo anualmente, pode ser 6 meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses. Porém, é menor que 2% aí, o provavelmente benigno na categoria 3 quando a gente fala de risco de câncer de mama. E na categoria 4, ela tem as suas subdivisões, e muitas das vezes, sendo 4A, 4B ou 4C, já é pedida a biópsia, tem aí de 3 a 94% das categorias DB Hartz 4 já terem uma caracterização de lesões malignas. Na 5 já é um altamente suspeito, então já seguiu com biópsia, já seguiu com outros exames de imagem, tem aí maior que 95% quando a gente fala de câncer de mama. E na 6, a gente já tem o resultado para câncer. Então, esse paciente ele já está vindo de um tratamento, sendo ele concomitante, radioterapia, quimioterapia, e aí 100% dos casos, quando já dá categoria 6, esse paciente ele já está sendo tratado, já tem um tratamento para aquele paciente, e também ele já veio com vários exames complementares, uma ressonância, uma ultrassom, então ele já é um paciente oncológico quando a gente fala de categoria 6. O que difere da mamografia e da ultrassonografia, claro, quando a gente fala de categoria de Behards, é que na categoria 4 da ultrassonografia não tem subdivisões, como 4A, 4B, 4C, é somente 4, tá? E as condutas são diferenciadas um pouco. Então, a gente tem também categoria do 0 ao 6, sendo que o 0 é inconclusivo, então vai para exames adicionais, né? Pode ir para uma ressonância, de repente, ou até mesmo uma mamografia. Categoria 1 é um exame negativo, então não tem o que se fazer. 2 também nada a fazer, é só acompanhar. Na categoria 3 da ultrassom, a gente tem que é provavelmente benigno, que o controle é por 3 anos. Na 4 não tem as subdivisões, como eu disse, então ele já é um achado suspeito, então vai para a biópsia também. Na 5 já é altamente suspeito, também se faz a biópsia. E na 6 a gente já fez essas biópsias, né? Então já são lesões biopsiadas realmente com câncer de mama. Então a classificação vai depender ele vai ver a classificação mais grave para o laudo final. Quando é categoria 4 na mamografia, ele vai ver se as características da lesão é para 4A, 4B ou 4C. No caso da ultrassom, não tem essa subdivisão, então ele vai estudar melhor as biópsias que foram realizadas e classificar o laudo mais grave, a categoria mais grave mediante a lesão, quando a gente fala de ultrassonografia.
Então, aqui são dois exemplos de laudo de mamografia que eu achei para trazer para vocês, achei interessante para ter o conhecimento, já que hoje a gente vai soube um pouco quem é nódulo, quem é microcalcificação e categoria de Bihards, então como que vem isso escrito, né? Então, só um exemplo, então normalmente vai aqui na parte superior vai vir o nome do paciente, a data, mamografia digital, né? Então aqui o aparelho, né? Então é CR, foi feito num mamógrafo digital, mama esquerda, tá? Então, a gente tem indicação clínica, é uma paciente jovem, que a gente vai ver aqui, ó, 35 anos, avaliação adicional da mamografia prévia, normalmente tem a data da última mamografia que ela fez, e a composição da mama e os achados que encontrou na mama. Então, foram realizadas incidências de rotina, né, crânio caudal e oblíqua médio lateral, com compressão localizada e ampliada na região central à esquerda da mama, tá? Então, da região central da mama. Então, foi achados aqui, ó, distribuição segmentar de calcificações puntiformes, circulada e achado com suspeita intermediária, tá? Então, a gente tem aqui calcificações redondas benignas, próximas, e não se observa nódulo definido ou área de distorção da arquitetura da mama. Então, qual que foi a impressão diagnóstica? Bihardes 4B. Então, sempre vai vir discriminado. Então, é um achado com suspensão intermediária. Então, foi feita a biópsia orientada pela esterotaxia, que é um tipo de biópsia mamária. Então, aqui é para vocês terem o conhecimento que quando o que é encontrado na mamografia, como que é descrito. Então, essa paciente é jovem, se a gente for resumir tudo isso, foi feita as incidências de rotina nela, só que foi solicitado uma imagem localizada na região central. E nessa região central, a gente achou o quê? Distribuição de calcificações puntiformes e achado de suspensão intermediária. Então, se a gente for ver, a gente viu que existem calcificações puntiformes e a categoria de Bihards foi 4B. E a ultrassom, né? Então, aqui é o modelo de ultrassom como que vem. Então, aqui nome do paciente, a idade, a marca do estabelecimento que você trabalha, data, ultrassom mamário. Então, aqui foi feito um mapeamento ecográfico das mamas, que vai mostrar o quê? Pele, tecido subcutâneo e ligamentos de Cooper bem visualizados, individualizados. Ligamentos de Cooper é o que dá sustentação para a glândula mamária. Então, a ultrassom consegue visualizar melhor. Então, a gente tem estudo da mama direita e da mama esquerda. Então, vai ter mama com textura e fundo homogêneo, tecido fibroglandular, não tem cisto, ó, lesões císticas ou sólidas, complexo da areola e mamilo sem alteração nenhuma, tecido fibroglandular homogêneo, todas as informações de mama direita, de caracterização de pele, camadas, varia de acordo com a idade do paciente. E aqui a gente viu que tem aqui presença de imagem, ó, hipoecóica, tá? São termos utilizados aí na ultrassonografia, ovalada, de margens circunscritas, tá? Que leva aí linfonodos de aspecto habituais, Bihards de categoria 4A, tá? E mama esquerda, a gente também tem a caracterização dessa mama, o que foi achado, também tem alguma normalidade, e aí a categoria de 4A, tá? Alguns lugares hoje, quando é de ultrassonografia, eles acabam colocando o laudo como se fosse o de mamografia, 4A, 4B, 4C. Mas é muito comum nos laudos de ultrassonografia só colocar a categoria 4, e aí o médico automaticamente ele faz um acompanhamento juntamente com a mamografia. Qual achado que deu na mamografia foi 4A, 4B ou 4C? Principalmente porque na ultrassonografia não tem essa subdivisão, é só 4, só 4. Então ele coloca às vezes no laudo da mamografia, da ultrassonografia, de acordo com a categoria 4, aí sendo A, B ou C, tá? Isso pode acontecer. Bom, agradeço a participação de todos, né? Deixo aqui os meus contatos para vocês e deixo também essa mensagem que é extremamente importante, que o conhecimento é saber que o tomate é um fruto,
né? E a sabedoria é não misturá-lo aí à salada de frutas. Então, agradeço pela Saber X, pela oportunidade, agradeço a participação de vocês todos, e se tiver algum questionamento, podem fazer sem problema algum. Agradeço primeiramente ao Saber X e ao Wellington pela oportunidade e a participação de todos vocês. Nós que agradecemos, professor Daiane, né? Eu agradeço não só a você, como professora, que está dividindo esse conhecimento com a gente, mas também aos alunos que entraram, perderam um pouquinho do sábado, entre aspas, perderam um pouquinho, mas ganharam em conhecimento, tá bom? Eu agradeço muito em nome da radiologia no modo geral. Lá no final das contas, o paciente é que ganha com isso. Ganha quando você tem um pouco mais de conhecimento. Sim, foi 40 minutinhos que eu acho que deu para ganhar bastante conhecimento, né? Eu acho que esse é o mais importante, né? E espero que vocês tenham descoberto hoje, né, novos conhecimentos quando a gente fala de nódulo, microcalcificação, que às vezes a gente acaba confundindo, né? E não esquecendo aí de realizar, né, os exames periodicamente quando a gente fala de câncer de mama, de nódulos e microcalcificações. Então, obrigado pela participação de todos, obrigado, Saber X, e obrigada, professor Wellington, pela oportunidade.